Responde pra Voltamos. Juca, que a gente vai Ei. Poxa vida, eu falei que ia ser cancelado, o pessoal aí levou o negócio a sério. Como Levou a assim? Responde sério. pra Jurema. Estamos Cancelou falando de nós. ética, pô. A gente tem ética aqui, não é assim o negócio, pô. Poxa vida. Mas vamos lá, Regina, vamos continuar. Então vai, fala aí, apaga tudo e começa do zero. Pessoal do Instagram, é cancelar no bom sentido, tá? Por favor, vamos lá. Ai, ai, Daniel, ai. agora voltou. Vamos lá. Começa com a apresentação, tudo de novo. Ó, Vai então, começar vai do apresentar zero? de novo, não é? Olha, pessoal, vamos falar, ó, houve um problema, o vídeo caiu, eu iniciei a sala novamente, nós estamos aqui novamente, entendeu? Ninguém vai fazer a apresentação novamente, nós estamos falando sobre ética, boas práticas no dia a dia do acupunturista. São exatamente agora 20h35, então com certeza nós vamos tocar até umas 9h40 por aí. Vamos lá, Regina. Vamos lá. Nós estamos falando, o assunto é o seguinte, o assunto é na questão ética dos nossos pares, né? Do pessoal que está ali no ambulatório no dia a dia e infelizmente caiu e não conseguimos a conexão. Então iniciamos a sala de novo. Vamos lá, Rê. Tá. Então vamos lá. Como eu estava falando, a base para eu estar sinalizando essa questão dos nossos pares no ambulatório, eu vinculei a teoria de Freud. Que o Sim. Freud procurava conhecer a mente humana através do id, ego e superego. O id é o tempestivo, é aquele que explode, que fala, que acontece, que não é o yang, tá, gente? E o ego é aquele que ele é o racional, ele é o consciente. E já o superego é o que fica ali em meio termo dos dois. No ambulatório, como eu tinha sinalizado, a gente vê muito id. Vê muito id e assim, de uma forma extremamente ruim, porque a maioria dos tempestivos vem tomar posicionamento justamente na hora que um aluno que está em fase de aprendizagem, que está em fase de desenvolvimento, errou o ponto, errou o canal, seja lá o que ele tem errado. Não é legal que a pessoa vai lá, olha, o ponto está errado, eu não sei o que, dá bronca no aluno na frente do paciente. O paciente, por sua vez, que tem o ego ali consciente e tal, fala, calma, ele está aprendendo. Até porque o paciente, ele assina um termo, que ele vai ser atendido por um aluno. Então, assim, o aluno por si só, ele fica desestabilizado. Eu cheguei a acolher pessoas que foram humilhadas dentro do ambulatório. E não é legal. E às vezes o professor está tão ocupado com atendendo outros alunos, ele acaba que não vê esse tipo de coisa acontecendo. E assim, a gente acaba olhando e acolhendo mesmo. Então assim, pode ser trabalhado de uma forma mais leve. Sim, né? mesmo porque a gente tem que deixar muito bem claro, sim, nós estamos falando, logicamente, dentro de um ambiente de aprendizado. Exatamente, Né? exatamente. Tanto é que isso aí é uma coisa que é todo dia. Quando eu estou supervisionando no ambulatório, eu também estou aprendendo. Todo dia é um dia de aprendizado. A gente não pode deixar isso de lado. Sim. dia. Mas aí a gente vê o id se manifestando, a ética e a moral vai por água abaixo, porque a pessoa quer se fazer crescer na frente da pessoa, de um aluno. E ele esquece que ele acabou de ser aluno também. Né? Então, assim, não faz muito sentido, sabe? Então, sim. mas existe sim a chance da pessoa se moldar, perceber que não está sendo legal a postura dele e trazer um outro perfil, um outro padrão mais adequado, que é aquilo que a gente acredita, que é a união. Isso no ambulatório de Tung eu vejo diferente, um ajudando o outro, um sinalizando para o outro. E assim, é a mesma instituição, é praticamente os mesmos ambientes, só que a gente vê comportamentos distintos. Então, assim, olha, pode sim ser trabalhado. Eu vou te ser muito honesto, assim, trazendo isso para um dia a dia, por exemplo, logicamente que é impossível, eu sou filho de Bramek, não tem jeito, eu sou filho de Bramek, então, mas a gente conhece outras escolas e eu supervisiono um ambulatório que não está no ambiente da Bramek, certo? Às vezes a pessoa ou as pessoas, estou falando dos nossos pares, tá? Estou falando de acupunturista que está nesse ambiente de aprendizagem. E que eu quis trazer isso aí, porque às vezes o pessoal não presta muita atenção está mais preocupado em agulhar ou às vezes ser prestativo e às vezes se esquece de algumas coisas que são importantes. O que é uma coisa que é importante? Insegurança.
Às vezes, você está inseguro, é muito normal e faz parte do processo de aprendizagem. Se você está inseguro, você tem inclusive pessoas que estão supervisionando, pessoas que já são formadas, pessoas que estão lá para isso, né? Está inseguro e ele demonstra em palavras, em gestos e ações que ele está inseguro. Agora, eu pergunto, como que o paciente se sente sendo agulhado, ou melhor, sendo tratado por uma pessoa que ela já demonstra que ela, tipo assim, olha, eu estou fazendo isso, mas eu não tenho condição de estar fazendo isso. Entendeu? Porque isso aí, eu estou falando uma coisa um pouco desse lado, de você inclusive, falar do próprio paciente, né? Ele falar, opa, amigão, peraí, como que é? Inclusive, eu vou falar até outra coisa, vou dar até outra adendo para vocês. Quer dizer, vou colocar a bola aí na marca do pênalti, aí vocês podem, quem quiser chutar, chute. Fique à vontade. Uma outra questão que é muito importante. Ora, bolas, o teu companheiro acupunturista está dentro do ambulatório e você está lá fazendo uma anamnese nele, fazendo um tratamento, e o cara fala assim para você, mas eu acho que você deveria colocar esse ponto e esse outro ponto. Afinal de contas, não é uma big de uma falta de ética isso? Não é uma big de uma falta de consideração pelas pessoas que estão ali, inclusive? Naquele momento você é paciente, você não é acupunturista. Pessoal, a bola está na marca do pênalti, fique à vontade aí. O que vocês têm para dizer sobre isso? Rodrigo, Cris. Rodrigo é um cara mais contido, ele vai ficar mais de boa. E aí, Cris, fala aí. Em ambulatório, eu já me deparei com várias situações diferentes, né? Isso que a Regina falou, já vi, né? Vi muitas vezes acontecer e já vi o contrário também, né? Agora, a principal questão, Fábio, claro, é um ambiente acadêmico, sim, mas aquela pessoa que está ali na nossa frente, nós, enquanto alunos, ela é um ser humano. Ela sabe que está ali dentro de uma escola, mas ela quer, dentro do possível, ser muito bem tratada. Sim. Isso é o básico, né? Isso é o básico. Sim. E muitas vezes... É o mínimo que nós temos que fazer, na verdade, dar um tratamento humanizado. Exatamente. Isso não pode ser diferente. E muitas você vai fazer outra coisa, entendeu? Então faz o seguinte, vai ser mecânico do carro, porque o carro não vai ficar olhando para você. Você vai trocar uma peça, vai dar tudo certo. Sim, exatamente. Então, dentro de ambulatório, infelizmente, a gente às vezes vê isso, que o aluno está mais preocupado com isso, com aquilo, e não está tão preocupado com o paciente. Tipo assim, puxa, uma pessoa que está aqui na minha frente, né? Colegas que nem um bom dia, um boa tarde, uma boa noite não dá para o paciente, né? Não tem aquele olho no olho, né? Aquela empatia. Agora, essa questão, né, de coleguismo, Regina, eu presenciei todo tipo de situação, onde realmente o ponto estava muito errado, o professor extremamente ocupado, mas é lógico, tem que ter essa coisa de chegar no pé do ouvido e falar, olha, vamos conferir o ponto juntos. Exatamente. Vamos ver a localização. Então, realmente, eu vi essa questão muito forte, né, de chegar, o ponto está errado, igual você falou, mas eu vi também colegas que eu faço sempre o certo. Não me venha chamar a atenção. Então, o que eu estou falando? A gente se depara com várias situações diferentes. Mas o que mais me chamava a atenção era essa falta de humanidade com o paciente. Porque muitas vezes chegava essa briga de egos mesmo. Eu sei, você não sei. Eu estou terminando o estágio, você está começando. E as pessoas esqueciam que à frente estava o paciente. Com uma dor, com uma queixa, né, com uma questão emocional, com uma questão crônica ou aguda, não interessa, mas estava ali uma pessoa. Então, quer discutir? Vai para um cantinho, vem cá, vamos conversar. O que é melhor para o paciente, não é o que é melhor para mim. Né? Mas eu não gosto de agulhar tal ponto. Mas tudo bem, mas então pede para outra agulhar. Deixa eu aproveitar que você deixou a bola na marca para mim. Inclusive, uma coisa assim que... agora eu estou do lado de cá. Eu estou do lado de cá.
É inadmissível. Desculpa, é inadmissível. Eu não estou falando para qualquer um. É inadmissível um supervisor de ambulatório, um professor, sei lá eu qual cargo que ele tem, que ele está naquela posição de supervisionar o aluno, de simplesmente ter qualquer postura para poder, inclusive, diminuir o próprio aluno, porque o ambulatório não é para isso. Se tem alguma coisa que há de ser corrigida, corrija do lado. Lá fora, né? Porque você, o que acontece? A pessoa vai se sentir o quê? Agradecida, ela não vai ser exposta. Sim, respeitada. Exatamente. Respeitar, inclusive, porque o que acontece é o seguinte, às vezes, assim, isso aqui não está mandando recado para ninguém, meu. Sim. Eu também sou supervisor de ambulatório. Sabe o que é o detalhe? Quando eu estou no ambulatório, eu me coloco na pele das pessoas que estão lá. Eu tenho uma seguinte frase comigo. Não fazer para as pessoas o que eu não gostaria que fosse feito para mim. Uhum. Então, ou seja, a pessoa que ela supervisiona, ela tem que sempre verificar a postura de estar analisando o seguinte. Olha, não é questão de tempo. Não é questão de tempo. Porque no ambulatório, você falou uma coisa, vocês duas, Regina e Cris, falou uma coisa muito importante. Ambulatório é um ambiente onde tem, bom, inclusive em qualquer lugar onde você tem muitas pessoas, é muito ego, às vezes, que está ali tratando a pessoa e o que acontece? Tem essas questões. Estou aqui há muito mais tempo. Não, amigão, apaga esse negócio aqui. Aqui está todo mundo no mesmo nível. A diferença entre, vou falar assim, entre eu e vocês é que eu só estou nisso um pouquinho mais de tempo. Agora, todo mundo aqui é acupunturista, todo mundo tem a sua história, todo mundo estuda. Porque tem uma coisa, acupunturista que não estuda, amigão, desculpa, você não é acupunturista, você não tem condição de tratar pessoas. Certo? Você não tem condição de tratar pessoas. Acupunturista, ele vai ter que estudar pro resto da vida dele. Sim. Por quê? Você está tratando pessoas. E, logicamente, que as coisas vão evoluindo e as coisas também vão mudando. Né? A medicina chinesa ela é milenar? Milenar, tudo bem. Só que quantas e quantas coisas que estão vindo, inclusive, lógico, né? Eu concordo com essa visão. Você nunca pode deixar aquilo que foi estabelecido no passado. Você não pode deixar as coisas do passado simplesmente ignorar porque tem coisas novas. Não é isso. Inclusive, a medicina chinesa ela não é baseada nisso. Mas a gente tem sempre que estar atento. O que eu percebo muito no ambulatório inclusive, desculpa aí, ó. Para quem não esteve em ambulatório comigo, uma coisa que eu não curto muito. Às vezes a pessoa tem a seguinte postura. Eu sou o cara em prática. Eu não dou muita atenção para teoria. Falar, beleza, amigão, no dia que der errado, você vai se consertar, você não sabe teoria. Vocês já ouviram eu falar essa frase dentro de sala de aula várias vezes? Né? Então, ou seja, é muita teoria com muita prática. E esses dois caras é caminho do meio. Tem que andar juntos. Rodrigo, é caminho do meio. Você não pode ser muito bom em prática e praticamente conhecer muito pouco de teoria ou conhecer muita teoria e também ser porcaria de prática. Desculpa o termo. Tem que ter um equilíbrio. Não quero ficar falando numa boa. Ou seja, você tem que ter... Isso tem que estar equilibrado. Você, na verdade, tem que tentar equacionar isso com o melhor tanto de prática quanto de teoria e vice-versa. Certo? O que a gente percebe é o seguinte, que é muito pouca teoria, muito ego falando que sabe prática, e depois fica nesses desequilíbrios. Então, tipo assim, por que na verdade até foi proposto esse assunto? Justamente por causa disso. Né? Porque no ambulatório a gente se depara com isso, a gente se depara, inclusive, com o próprio paciente tendo uma visão muito péssima da gente. Né? Quando eu falo da gente, eu estou falando do nosso ambiente, no nosso dia a dia. Isso aqui não é recado para ninguém. Eu conheço outras escolas e conheço também outros ambientes de ambulatório de outras escolas. Infelizmente, hoje, pessoal, inclusive nós estamos falando aqui de ética e boa prática, mas o assunto não está isolado. A gente está falando das duas coisas ao mesmo tempo. O que a gente percebe aí no nosso dia a dia são os famosos acupunturistas de final de semana. Certo? Tanto é que eu estava conversando esse final de semana, não vou falar o santo e também não vou falar o milagre. Ele estava falando para mim assim, Fabio, eu fui assistir uma aula do fulano, beltrano, ciclano online. Ele falou assim, e você sabe o que eu aprendi com esse cara? Nada daquilo que eu já não tinha aprendido na escola.
Entendeu? Então o que acontece? Hoje em dia, sabe o que nós estamos tendo também? As pessoas que elas não estudam, porque, tipo assim, o que elas querem? O conhecimento. Elas não querem ter esforço. O conhecimento, ele tem que... Viu, Rodrigo? Ele tem que entrar por osmose. Ele simplesmente entra. Aí, tipo assim, as pessoas não querem conhecimento, aí, tipo assim, de vez em quando eu falo para os alunos, prestem atenção no professor. Prestem atenção no que eu estou falando, que é isso que vai fazer diferença para vocês. Então, o que acontece? Eles pegam, Cris, Regina, Rodrigo, né? Eles pegam. Não presta atenção na aula, porque tem esse maldito desse celular agora dentro de sala de aula. Eu falei que eu ia encher o saco hoje, porque o professor está falando lá, o cara está fazendo gracinha para o outro, não sei para onde, não sei por quê. E prestando atenção no professor não presta. Tanto é que a gente, como nós temos vários grupos de WhatsApp, certo? Nós temos vários grupos de WhatsApp, e o que acontece? O pessoal fica discutindo aquilo que foi falado dentro da sala de aula. Caraca, cara, mas eu falei isso na sala de aula. Você está discutindo por quê? Não, mas está escrito no material. Eu falei assim, simplesmente o que está escrito no material, passe um risco e considere essa informação que estou te passando. Porque isso aí na prática já provou-se que não tem o menor sentido. Entendeu como que as coisas são? Então o que acontece? Hoje nós estamos... Fiquem à vontade aí, tá? Não está gostando do que eu estou falando, ema, cada um tem um problema. Certo? Hoje em dia, o ambiente de sala de aula virou conversinha de WhatsApp. Aí, tipo assim, aí o professor tá lá, tá passando conhecimento. Ó, não estou discutindo também aqui desempenho de professor, desempenho de aluno, desempenho de supervisor. Cada um fica no seu quadrado aí, cada um faz o melhor para oferecer o melhor, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, nesse aspecto que a gente tem aí, no nosso dia a dia, a gente se depara com esse tipo de coisa. Às vezes tem uns caras que se dizem guru, né? Se dizem guru da medicina chinesa, ganhando dinheirinho tranquilinho, e o cara ainda é considerado, nossa, mas como você... Ó, amigão, desculpa, se eu pegar vários livros aqui, eu falo com uma pancada de terminologia antiga, coisinhas para que você se sinta feliz de estar ouvindo, entendeu? Porque para mim a acupuntura vou dar um exemplo. Toda a escola de acupuntura, o imperador amarelo tem que estar contido no ensino da escola. Ponto. Se você quer conhecer a passagem, beleza, está disponível a passagem lá, está no imperador amarelo, está nisso. Ótimo, maravilha, beleza. Entendeu? Mas hoje o que acontece? Olha o cúmulo do absurdo. Eu vou deixar vocês falarem agora. Eu só vou falar. Olha o cúmulo do absurdo. Eu queria fazer uma observação, né? Como eu fiz muito ambulatório lá na sede, que é um ambulatório assim, né? Cheio de gente, cheio de aluno, que realmente tem essas brigas de ego. A gente vê de tudo, que nem eu falei. Sim. Fiz com você aí, né? Na sua escola. Para mim foi gritante a diferença. Foi gritante, sabe? Porque eu não vi em nenhum momento essa briga. Eu vi, assim, um auxílio mútuo. Eu vi a Daniela o tempo inteiro ajudando, você ajudando, né? Tô puxando farinha? Não. Mas talvez pelo fato de ser menor, eu vi uma união, uma coisa que realmente o foco é o paciente, não sou eu. Precisa. Mas sabe uma coisa interessante que você está falando? Olha só que interessante vocês. Logicamente que eu estou em São José do Rio Preto. Tanto é que até antes da pandemia, a Regina, vocês me viam pelos corredores lá, né, Regina? Porque eu estava em São Paulo ainda. Eu estava supervisionando ambulatório. Você não chegou a me pegar na faculdade ainda? Tinha vez que o Tatu falava que eu tinha a cama Nebramec, que eu não saía dentro da Nebramec. Eu estava à tarde, noite, no outro dia eu já estava no sábado de manhã dando aula, eu estava no ambulatório. Então o que acontece? Uma coisa muito importante que você acabou falando, né? Nessa questão de que o pessoal, eles não querem fazer ambulatório. Você não sabe a quantidade de problema que eu tenho aqui em São José do Rio Preto. Sabe o que o pessoal quer? O caderno assinado. Sim. E você sabe uma coisa que eu percebo aqui? E as pessoas que ficam implorando, Caglas, Prime, Rio Preto é minha cidade.
Sabe o que as pessoas sabem o que elas estão querendo? Elas não estão querendo aprender. Elas estão querendo simplesmente ter o caderninho assinado. Você entendeu? Então, o que acontece? Olha a falta de ética. O que você está oferecendo para a pessoa que você está atendendo? Exatamente. O que você está oferecendo? Olha, vou te contar mais. Perfeito. O que eu vejo de pessoa, o que eu vejo de pessoas agulhando o VB34 falando que é E36, você não tem noção. Sim. E outra coisa, hein? Às vezes a gente pega na mãozinha lá, vamos aqui, olha, acompanha a estrutura, cai o E36. A pessoa vai lá e faz o pior, ela agulha o VB34. Eu falo assim, qual foi o ponto que você agulhou? O E36. Você tem certeza? Você entendeu? Porque tem uma coisa também, né? Quando o ambulatório só estamos nós, né, aluno e supervisor, aí você pode ter certeza que aí eu não aliso muito, não. Falo, eu estou fazendo isso, que eu concordo. Tivemos uma reunião do Bramex dias atrás, e tem uma coisa que eu concordo muito. A gente tem que ser exigente. Não quer pessoa... Se você faz... Ou melhor, se as pessoas fazem questão de não ter professor exigente, estão no lugar errado. O professor não pode ser conivente com o erro do aluno. Exatamente. Ele está ali para ensinar e o aluno para aprender. Não, mas o pessoal quer assinatura no livro. O pessoal quer assinatura no livro. O pessoal não quer aprender nada. Rodrigo, pelo amor de Deus, você está muito quieto, cara. Fala alguma coisa. Defende-se. Se quiser trazer alguma coisa Não, tô aprendendo com vocês do direito, aí. fica à vontade. Quiser trazer alguma coisa aos olhos do direito, pode ficar à vontade. Não, legal. Não, é que assim, eu apreciei bastante o estágio no ambulatório da sede, né, da Ibramec. Assim, por se tratar de um grupo heterogêneo, né, o corpo discente, o pessoal bem diferente um do outro, como, né, a Regina falou, a Cris também, né? Muitos casos, né? Muitos casos diferentes também, né? Exato, exatamente. Então, muitos casos, isso é muito bom, né? Porque você acaba adquirindo uma experiência legal, né? Clínica, né? E assim, eu adorei, assim, mesmo as coisas ruins, que são poucas, né? Eu não tive experiências ruins, muitas experiências ruins no ambulatório. Eu gostei bastante do aprendizado, mesmo com essas coisas negativas, a gente aprende, né? A gente acaba aprendendo. Então, assim, com os colegas aprendi muito, eu ajudei bastante, mas eu aprendi muito mais. Eu aprendi com todo paciente, aprendi com todo residente, professor. E assim, como o senhor falou, o pessoal só quer a assinatura lá das horas, né? Muitas vezes você vê as pessoas que não aproveitam o tempo. Parece 500 horas, parece muito, mas não, é pouquíssimo. É pouquíssimo, assim, é um start. Para vocês três, quando você termina essas horas, não dá a impressão que foi muito pouco? Sim, com certeza. Tá entendendo? Por isso que eu continuei ainda comparecendo. Depois das 500 horas... Eu também tenho continuei comparecendo e assim, você aprende na prática. É lógico, a teoria é importantíssimo, né? Tem que estar bem sólida, né? A teoria. Exatamente, uma coisa complementa a outra. Mas a prática, você aprende mesmo, lá na maca. Você aprende com o paciente deitado lá, conversando. Você tem que empreender esforços, você tem que demonstrar que você está comprometido com o caso do paciente, que você tem que conversar atentamente, você tem que ouvir cada detalhe, anotar cada detalhe, cada histórico familiar, histórico pessoal. E assim, fazendo paralelo com o direito, com a advocacia, que é minha área, né? Minha área mais antiga, assim, você tem que demonstrar que você é um profissional de meios, não de resultados, né? Porque se você fica prometendo resultados, isso vai gerar uma expectativa no paciente, né, expectativa de um ganho, que no caso é saúde, né, que é o bem mais precioso que a gente tem. Precioso.
Então, assim, você ficar prometendo isso pode ser antiético. Você prometer melhora para o paciente, cura, que é o pior, você prometer isso é muito grave, porque isso vai gerar expectativa. Se não atingir aquele objetivo, não atingir aquela meta, aquela expectativa, ele vai ficar decepcionado, ele vai se sentir lesado, né? E ele pode cobrar isso. Ele pode te cobrar. Então, assim, fazendo esse paralelo, né, com o jurídico, tudo que você promete você tem que cumprir. Gera uma obrigação legal. Então, assim, a pessoa ela pode depois pedir uma reparação, né, caso você não consiga atingir aquele objetivo. Então, assim, é sempre bom você ser cauteloso. Você deve só demonstrar que você está se esforçando para que ele melhore. Inclusive, Rodrigo, pegando um gancho que você acabou de falar, pessoal, pegue os ganchos que vocês quiserem aí, tá? É uma conversa, né? Não é um monólogo, né? Pode pegar o gancho. Uma coisa muito importante, Rodrigo, eu acho que é fundamental. Nós estamos propondo a fazer um tratamento. Ter sucesso ou não ter sucesso depende de diversos fatores. Sim. Esses fatores dependem diretamente da gente. E onde que depende diretamente da gente? Formação, estudo e aprofundamento. Isso depende diretamente da gente. Uhum. Tem coisas que nós não conseguimos controlar. Certo? Tem coisas que nós não conseguimos controlar. Por quê? Cada paciente é um paciente. Cada paciente é uma história de vida e, tipo assim, como eu vou dizer para você? É um histórico de vida. Às vezes a pessoa, ela tem essa patologia, né, que já acompanha ela há muito tempo. Geralmente é crônico, né, professor? Exato. Geralmente o ocidental, ele a gente pega fim de linha. A gente pega fim de linha. Já passou em tudo quanto é lugar. Exatamente. Isso, a busca pela acupuntura é o último estágio, né? Sim, o chinês, né, o oriental em geral, o japonês, geralmente eles buscam a prevenção. Então, eles usam muito a dietoterapia, a fitoterapia, a acupuntura é o terceiro, quarto ramo que ele vai buscar. É isso mesmo. Então, assim, o ocidental já é diferente. O ocidental, ele busca a acupuntura quando já há uma cronicidade da patologia. Então, assim, já é um caso que às vezes não dá para reverter. Né? Eu tive um caso até, já vou fazer até, já exemplificando, né? Um caso de um paciente que era muito séria a condição, né, que ele tinha no hálux, né, que estava já praticamente necrosado, né, e ele queria reverter isso através da acupuntura, e o médico ele já tinha colocado para ele que não haveria possibilidade, né, senão a amputação, não haveria possibilidade dele fazer, né, reversão através de tratamento, seja medicina chinesa. Tava um caso sério. Vou te falar uma coisa, hein, cara. Dependendo do estágio, mais uma vez, isso não é fórmula. Tratamento não é matemática, né? Isso é... Aqui, pelas experiências que nós temos, tem umas alunas que, na verdade, elas são alunas que trabalham no hospital. Fazendo tung, usando os pontos de sujidade, né, DT1, DT2, por exemplo, há casos e casos. Teve situação aqui de que né, vai depender do grau. E houve uma reversão no caso desse tecido que começou a passar por um processo de necrose. Depende do caso. Aqui ninguém é curandeiro do caso. Inclusive, teve processo de, né, até por amputação de dedo e conseguiu fazer uma reversão aí, mas... Sim, tem casos que dá mesmo. Cada caso é um caso. Assim, a gente fala isso, o cara não vem curandeiro aqui não vem com conversa fiada, não é curandeiro, não. É que muitas vezes eles acreditam... Curandeiro, não, aqui não tem charlatanismo, aqui... Isso é da nossa alçada e isso não é da nossa alçada. Exatamente. É verdade. É ciência, né? Exato, a gente não faz rixazinha aqui. Entendeu? É ciência. Quando é para nós, é para nós. Quando não é para nós, pessoal, isso aqui
o paciente, ou o nosso cliente, cada um vai tratar de uma forma. Fulano, isso aqui, a acupuntura não está bem. Certo? Vou contar uma falta de ética. Vocês devem se deparar com isso. Uma falta de ética tremenda. Eu nunca trato o paciente para deixá-lo bem. Eu sempre deixo alguma coisa para que ele volte sempre. Vocês já ouviram isso? Você nunca ouviu isso? Eu Você já ouviu isso, Rodrigo? Eu já ouvi. Sério isso? Que medo. Eu já ouvi. Vocês nunca ouviram isso? Eu já. E não foi nenhuma pessoa, não. Aí eu pergunto para vocês. Eu falei para vocês que hoje vai ser o dia. Aí eu pergunto para vocês. Isso é ético? Isso é ético? Nem um pouco. É aquilo que eu falei, né? De pensar no ser humano, né? Uhum. Esse a gente já sabe que não vai para Tung, né? Então. Apesar que nós não sermos Mastercard, né? Nós não somos Mastercard, né? Mas tem um detalhezinho aí. Quando nós fazemos um tratamento, a gente faz um tratamento para que a pessoa chegue no melhor estágio do tratamento possível, com o melhor resultado possível. Sim. Agora, se vai demorar uma sessão, 4 sessões, 20 sessões, é uma outra. Sim. Isso. O paciente ele tem que perceber que o terapeuta, o acupunturista, está comprometido com o caso dele, né? Exatamente. Com certeza. Com certeza. Mas não apresentar assim um resultado, assim como na advocacia acontece, né? Alguns profissionais, poucos profissionais, mas acontece de garantir resultado, falar causa ganha, entre aspas, né? Uhum. Isso acho que vocês já devem ter ouvido também. Causa ganha e tal. Isso para angariar a causa, captar cliente, que é antiético, né? E assim, tem que demonstrar que está só realmente comprometido, né? Tem que empreender esforços, usar os recursos, né, possíveis, os recursos necessários para conseguir, né, desempenhar aquela função. Uma outra coisa assim, na verdade, as minhas lives são, entre aspas, não sei que seja uma live técnica, que eu vou fazer, eu não tenho nada preparado. Uma coisa que eu percebo sobre a questão de boas práticas. Eu vou colocar a bola na marca do pênalti, uma coisa muito importante. A falta de ética tremenda, que quando a pessoa ela fez a besteira. Vamos dar um exemplo? Aquela moça que todo mundo na televisão, uma acupunturista deu um pneumotórax lá no Mato Grosso, e também não vou nem ficar perdendo meu tempo de falar isso foi técnica fulana, beltrana, eu tô me bichando para isso. Por exemplo, um acupunturista, que na verdade, ele tem um treinamento em uma escola onde ele teve horas de ambulatório, ele nunca vai dar um pneumotórax. Nunca. A não ser que ele for muito grosso, muito ruim na questão. Então, assim, a moça não era acupunturista, e também aqui, contado, sei lá, eu, né? Já teve os seus dissabores, né? Não vou ficar aqui jogando mal de pedra. Mas, o que aconteceu na época? Quando aconteceu o fato, a pessoa sentiu uma dor muito aguda, certo? Ela sentiu uma dor muito aguda, nós sabemos o que é uma dor muito aguda. Tudo bem, não vamos entrar no médico. Ela sentiu uma dor muito aguda, ela falou assim, é assim mesmo. Aí eu pergunto, quantas vezes, às vezes o paciente está reclamando que aquilo que está sendo feito não está confortável, não está sendo legal. Qualquer resposta é assim mesmo. É mesmo. Se não doer, não vai dar resultado. Se não queimar, não vai dar resultado. O Rodrigo fez a acupuntura japonesa e tem uma técnica, né, Rodrigo? Que na verdade você... O Kyo, isso. Você, na verdade, exatamente. Eu não vou... Da japonesa eu só fiz o Nagano, mas eu também não lembro de mais nada. Inclusive, professor, já aproveitando o gancho da japonesa, o Okyu,
os japoneses mesmo, eles para ter resultado, tem que queimar até o final, tem que queimar a pele. Só que isso aqui no Brasil, por exemplo, é impraticável, não dá para fazer, né, sob pena aí de ser processado na esfera penal por lesão corporal, né? Então, é interessante até, já aproveitando também o ensejo, é importante o acupunturista faça sempre a materialização de todos os atos, fazer uma ficha de anamnese mais completa, quando fizer o interrogatório, palpação dos pontos, língua, pulso, o paciente assine, né? Palma. Palma, no caso do Tung, a palma. O paciente assine essa autorização também, né? Exatamente. Então, assim, tudo isso é feito na avaliação, aquela mais completa, como a gente, né, faz lá no estágio e tal. E, assim, e ter a parte, aquela ficha de acompanhamento, né, de reavaliação, cada atendimento vai se usar um recurso. Então, assim, não é sempre que só faz o agulhamento, faz moxa, faz guaxá, faz ventosa. Então, assim, seria interessante descrever naquele atendimento, naquele dia foi feito o guaxá, e assim, o paciente estar ciente que pode gerar uma lesão temporária na pele, um vermelhidão. A ventosa pode causar marcas arroxeadas, e também ter uma orientação para o paciente, aquela orientação que a gente fala, mas é verbal, não materializa isso, não põe a termo, né? Então, assim, escrever mesmo, e o paciente colocar um ciente das orientações. Olha, não posso pegar sol nessa marca de ventosa, porque pode ficar uma mancha permanente. Outras orientações, tantas outras orientações. Vasos, né? A gente pode perfurar algum vaso, pode ter um extravasamento de sangue, pode ficar roxo. Inclusive, aproveitando as meninas aí que na verdade fazem acupuntura estética, não é a minha, não vejo barato nesse troço. Não é a minha também. Quem faz, Deus abençoe. Ou seja, as meninas que fazem acupuntura estética, elas vão ter isso no procedimento dela. Deixar isso muito bem claro, né? Olha, eles vão, na verdade, utilizar agulha, pode acontecer alguma coisa. Teve uma aluna, inclusive, fez uma pergunta. Como nós fizemos agora? Nós fechamos e nós deixamos para fazer o atendimento. O que aconteceu? Ela falou assim, vou fazer um processo de sangria, certo? Para poder melhorar as pernas. Eu não vou fazer você. Essa marca. Mas eu já tinha avisado, poderá ficar na perna, porque vai utilizar uma. Isso. O paciente tem que estar ciente do risco, né? Exato. Ciente do risco. Isso é legal. Sim, você avisa. E está consentindo, né? Que ele está consentindo, ele está autorizando fazer o procedimento. E assim, caso haja uma intercorrência, o que ele deve fazer? Aí, se não tiver na ficha essa orientação, sempre manter o contato, né, com o paciente, pelo WhatsApp, que é mais comum, né, por mensagem, deixar materializado para minimizar riscos, né, de possíveis reclamações futuras em qualquer esfera. Então, assim, deixar claro que o profissional, o acupunturista, alertou dos riscos, foi consentido, foi autorizado, e se houve aquele problema, né, como agir, né, como o paciente deveria agir, né, no caso, para lá na frente, se eventualmente tiver algum problema, ele conseguir comprovar, né, ter a prova que realmente ele agiu de forma ética, né, agiu de forma correta. Então, hoje, infelizmente, tem que materializar documentar tudo, tem que documentar tudo. Mas você sabe que interessante, tem uma lenda aí, que isso mostra, na verdade, isso não, a péssima prática. Vou falar a péssima prática. Então, um caso, é lenda já, né? Um caso que estava se fazendo a acupuntura e chegou esse dia, o paciente começou a relatar o seguinte, está fazendo, na verdade, uma moça. Olha,
e está começando a queimar. Qual foi a resposta? É assim mesmo. É normal. Ou seja, se não fizer isso, não vai dar resultado. Aí, beleza. Olha, está incomodando. Isso é normal. Fique tranquilo. Poxa vida, pô, não está cansado de falar lá? Pega a roxa, coloca assim. Se começar a queimar o seu dedo, vai queimar o cara também, entendeu como é que é o negócio? Né? E outra coisa, os cursos online não mostram isso como que acontece. Eu estou cansado de ver gente aqui. Olha, eu fiz um curso de, como diz o outro, de 200 horas, que corresponde a 1.500 horas online, se você supervisão no laboratório familiar. Fala para o cara que você comprou o curso online lá, Fazer lá. você pagou o preço de banana para ele, aí eu te pergunto, coloca alguém da sua família para você trabalhar, não trabalhar com população. Verdade, professor. E esse descontrole... do cancelamento. Aí o que aconteceu? Essa pessoa pegou, estava de uma camisetinha, olha só que Regina, que legal, uma camisetinha de algodão, colocou a camisetinha de algodão, colocou a camisetinha de algodão, como tem que falar aqui no interior, é Rodrigo, montou no carro e foi para casa. Montou no carro e foi para casa. Na hora que o cara chegou em casa, tirou a camisetinha de algodão. O que aconteceu? A pele dele saiu grudadinha na camisetinha de algodão. Aí eu pergunto para você, isso é uma boa prática? Tem ética nisso? Ou melhor, tem estudo sobre isso? Ou melhor, se tivesse um lugar sério, a gente não pode colocar né? Às vezes a gente fala as coisas, às vezes a escola ensina direito. Então, as pessoas que às vezes está ensinando lá, a pessoa está no WhatsApp, né? Inclusive, falando qualquer besteira que pode imaginar. A única coisa que ele não faz é prestar atenção na aula. E essa criação, professor, de cursos online e faculdades também que não têm condições, né, de preparar, né, o futuro acupunturista, é muito em razão de ainda não ter uma lei, né, que regulamenta, né, que tem um projeto hoje, né, 5983, que está no Senado de 2019, que está no Senado, em discussão, já foi aprovado na Câmara, né, e hoje está no Senado para regulamentar a prática profissional do acupunturista. Com isso, vai aumentar a fiscalização, então os cursos eles vão ser muito mais rigorosos, vão ser muito mais completos, né? A instituição vai ter que comprovar realmente, né, condições, né, favoráveis, os professores bem preparados, né? E vai formar um profissional acupunturista, né, de nível, né, e além disso também a fiscalização de consultórios, clínicas. Então, assim, as práticas ruins, né, os profissionais que não atendem, né, esses pré-requisitos mínimos, não tem limpeza, não tem asseio no consultório, só são colocadores de agulha, né, entre aspas, né, pessoa que não estuda, pessoa que não se aprofunda, que não leva a sério, né, isso vai ser uma peneira, né, vai ser realmente... Mas você sabe o que é engraçado? Isso que você está falando é uma pessoa que, na verdade, tipo assim, acupunturista vai estar pensando que quem vai competir é no nosso meio. O que mata são as pessoas que, na verdade, inclusive pessoas que estão em escolas muito boas, né? Que, infelizmente, quando eu falo, não sei se é Sibéria, a Sibéria é de Curitiba, a Sibéria é do polo de Curitiba. Infelizmente, Sibéria, não vai ser dessa lista, nós vamos para Curitiba com tudo. Uma hora vai dar certo. Então, o que acontece? Essas questões de que tem o que tem de jeito, cara, ganhar dinheiro você pode. Já posso fazer até um paralelo, professor, com a advocacia, com a minha área novamente, fazendo paralelo. É bastante rígida a ética da advocacia, porque tem uma lei, né? Tem o Tribunal de Ética e Disciplina dentro da OAB, inclusive ela apura denúncias, ela investiga e ela pune mesmo o mau profissional. Então, assim, e também tem o exame de ordem, né? Sem falar nisso, que
o exame de ordem, assim, ele filtra mesmo os profissionais. Então, faculdades de direito tem muitas. Todo ano forma muito bacharel em direito, mas para exercer a advocacia é necessário que o aluno ele passe nesse exame de suficiência mínima de conhecimentos, né? E ano após ano a gente tem visto que o número de aprovação é cada vez menor, né? A gente tem percebido que as faculdades, assim, algumas melhoraram muito, mas tem outras que não têm condições. Então esses bacharéis eles vão ficar só com um diploma na mão, mas não vão poder exercer. Então, assim, porque tem esse controle, tem uma lei muito rígida, a advocacia ela é muito rígida, porque é uma profissão muito séria, né? É uma carreira jurídica, é um aplicador do direito, ele tem muita responsabilidade, né? Então não poderia ser diferente. Agora, a acupuntura, ela não tem isso, não existe isso para a acupuntura ainda. Né? Esperamos que em breve a gente consiga, né, ter a aprovação dessa lei, esse projeto de lei, né? Eu vou comentar uma coisa com você, assim, porque em todos esses anos que, na verdade, ensino, né, estudo, aprofundamento, tradução, estou cansado de traduzir, umas coisas que eu mais gosto de fazer. O que acontece? Até mesmo no nosso meio, nós temos isso. Por que eu falo isso, cara? Eu falo isso. Olha só, nós conhecemos os grupos. Pessoal, pega lá o seu perfil. Pega o seu perfil lá. Bota no grupo. O seu parceiro vai te dar uma força, te dar uma nota para você no Google lá, para quando as pessoas forem te procurar, as pessoas se encontram. Pergunta se alguém, quase ninguém faz isso, cara. Quase ninguém faz isso. Nós somos unidos entre nós. Sim. Nós somos unidos. Cara, teve pessoas praticamente para compreender a formação deles, eu tenho que poder, tem fazer a graduação. Cara, não precisa uma live. Não estou falando. É o seguinte, ó, eu estou muito bem claro também, chegou a hora do cancelamento. Esse trabalho não me liga. Não me liga. Eu trabalho para quê? Para pessoas que têm uma formação. Vou jogar como o cara que está escrevendo das 4 linhas, né? Das 4 linhas no mesmo tempo. Então, tipo assim, eu quero que as pessoas acompanhem o trabalho, porque o trabalho tem qualidade. Agora, eu não faço esse trabalho com cardeal. O pessoal que me acompanha aí, Cris, muito legal, o Rodrigo também, sabe, vocês conhecem o meu perfil. Na verdade, eu trabalho para que ele, step by step, você passo a passo, vai ganhando corpo. Né? E outra coisa, eu não sou professor de ficar fazendo demonstraçãozinha de vídeo para poder passar. Outra coisa que eu me nego a fazer. Então, está falhando aí para vocês? O som tá um pouco estranho, assim. Tem alguma coisinha no som aqui, Leda, mas... Tem. Tem alguma coisinha errada aqui. Tá bem baixinho. Tem umas interferências, parece, ao fundo, assim. Deve ser alguma interferência. Tudo bem, nós somos persistentes. Se der errado, entramos de novo. Estamos aqui. Tanto é que eu estou usando meus dados, eu não estou nem usando o meu problema aqui no meu estou usando a rede dele. Então, pessoal, o que acontece? Nós não somos. Isso é uma coisa que se nós, o som está com o yang do rim subindo, tá certo? Então, o que acontece? Se a gente for notar tudo isso, nesse processo que nós estamos seguidos, não temos reunião. Uma vez que tem alguma coisa que vai fazer uma aprovação da cultura, o pessoal não participa.
É ridículo, nós somos 400 mil acupunturistas no Brasil. Se não me engano, se tiver 6 ou 7 mil assinaturas para poder aprovar o projeto no Senado, é ridículo isso. É ridículo isso. E é um projeto de lei que está desde 2003, né? E você Na sabe Câmara estava desde 2003. Só em Ele corre um sério 2019 risco. ele foi aprovado. Você sabe o que eu vou falar agora? Ele corre um sério risco para quê? Voltar para de novo. Voltar, se tiver alguma retificação, Pior Sabe? que é. aí ele pode voltar. Infelizmente, ele corre risco de voltar para a fila de novo. Aí vai ficar, sabe quantos tempo? Pode ficar de novo. Uma década. Nós acupunturistas, nós não temos força para nos apoiarmos. Isso aí tá na cara. Isso tá na cara. Olha o que o Milton falou. Essa filha é pequenininha, mas tem um grande conhecimento. Aí, olha o Milton falando aí. Olha quem fala, o grande Milton. Pessoal, eu vou deixar vocês aí mais um tempo aí para vocês ficarem à vontade para falar o que vocês tiverem vontade de falar. Bom, eu vou emendar aí no que você falou, né? Eu acredito que essa desunião entre nós acupunturistas muito se deve por essa competição. Muitos não entram na acupuntura pelo amor à acupuntura, igual, por exemplo, o Rodrigo, ele teve a experiência, ele sentiu na pele, né? A Regina também, a gente vê isso em sala de aula. As pessoas hoje, elas fazem um curso online, né? Ou então mesmo presencial, mas não se dedicam, porque elas pensam assim, puxa, eu vou ganhar tantos mil por mês, porque eu vou ter tantos pacientes. Elas não entram com aquele amor à medicina chinesa, que seria o nosso ideal, com aquela preocupação de realmente auxiliar o paciente, né? Inclusive, falando em ética, uma Falta coisa vocação, né? Isso, vocação. E é uma vocação mesmo. Né? Se você conversar com os grandes acupunturistas, ninguém está rico. Né? Ninguém está rico, porque a acupuntura... É uma missão, né? É uma missão. É amor eu acho, mesmo. Assim, emendando o que você falou, essa questão do financeiro o que eu vou dizer para você? É uma consequência. Sim, consequência. E aí, se você não estudar, não vem. Se você não estudar, se você não tiver amor no que você faz, deixar muita coisa de lado para ficar ali debruçado em livro, você não vai ter bons resultados. Sim, Esses dias no grupo, você tá naquele grupo lá do evento de Brameco lá? Aquele grupo que... Não estou. Regina. Esse grupo aí, esses dias atrás, eu fiz uma faculdade. A Lúcia, você fez uma postagem falando de um lugar que está cobrando por sessão por R$30. Aí, entre aspas, houve uma série de informação. E está certo. E está certo. Porque o que acontece? Para as pessoas que, na verdade, estão passando por um tratamento de acupuntura, para eles, você está colocando uma agulha no meu braço, ou na minha perna. Para nós, não. Ontem o estou pensando em Tung, que faz parte do grupo das 4 flores, além de todas as funções do E36, ele também tem as funções pela dimensão de pegar. A pessoa que vai receber a cultura, está colocando a agulha no meu braço, opa, não é isso não, Miguel. Muitos anos de ambulatório. Muitos anos de ambulatório. Eu vou falar para vocês, tirar, isso é um legado meu. Eu implantei o primeiro ambulatório no Brasil. Ninguém vai entrar. Isso é um legado que eu tenho. Ninguém vai entrar. Então, seja, teve um pioneirismo, teve muito estudo, teve muito trabalho, teve muita tradução de livro, e assim vai. Entendeu? E assim vai. Só que, na verdade, a formação nossa formação, uma formação que, na verdade, é cíclica. Ela começa, mas não tem fim.
Exato. Não tem fim, é verdade. Para vocês terem uma ideia, eu estou estudando fundamentos de novo. Estou estudando fundamentos. Sempre a gente deve revisar, né? Tem que revisar mesmo o conhecimento. Exato. Certo? Deixa eu ver. Desmerecer o profissional particular dos pacientes que procuram tudo. Você vê, Renato. Então, tem todas essas coisas aí. Então, o que acontece? Hoje, eu estou brincando, é uma faca de 2 legumes. Todo mundo sabe onde o carro aponta também, entendeu? Todo mundo sabe onde o carro aponta. Todo mundo fala assim, pô, realmente, não é como aqui em São José tem um ambulatório social, porque qual que é o intuito do ambulatório? A população tem um tratamento mais em conta para os alunos conhecer, né, também. Porque para os alunos a maioria dos brasileiros também não conhece a acupuntura. Não. Assim que enfia agulha, eu nunca recebi. Então, a maioria das pessoas não conhecem a acupuntura. Já entrando nesse assunto de valor, de sessão e tal, assim, pela falta de regulamentação, também não tem esse controle, né? Então, assim, você vê diversas situações, diversas práticas aí, né, de valores distintos. Tem a acupuntura social, né? Tem a sessão mais em conta, tem aquele pessoal que valoriza mesmo, mas isso é muito em razão de não ter esse controle, né? Essa regulamentação. A advocacia, já fazendo de novo, né, um link, né? A gente tem uma tabela de honorários advocatícios que é o mínimo. Então tem um valor mínimo, né? Isso é discriminado lá, ação por ação, área por área. Então todas as áreas da advocacia, todos os tipos de ação, até a advocacia extrajudicial, tem lá compreendido cada tipo de ação, qual é o valor mínimo. Então, assim, o teto não existe. Então, assim, a partir dali, e você tem orientação da OAB também, né? No preâmbulo tem explicando que você também deve analisar a condição financeira do paciente, o tempo que você vai despender, entre outras questões que você vai ter que avaliar para você fechar aquele valor, que pode ser objeto, né, de processo administrativo, processo disciplinar na OAB, né, no Tribunal de Ética e Disciplina, caso, né, o advogado ele angarie causa, capte clientela usando de práticas antiéticas. Então, assim, ele tem um advogado que cobra baixíssimo por determinado tipo de ação, ele vai prejudicar um concorrente, vai prejudicar um colega, né? Então, assim, na advocacia existe isso, né? Agora, na acupuntura, assim como outras áreas, não existe, né, essa tabela. Então, assim, fica meio livre, assim, para... Existe sim. Tem outras áreas... Tem. Na área da saúde, Rodrigo, Sim. Na área da saúde nós temos a tabela CPHPM, temos a tabela SUS. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela estabelece um padrão mínimo a ser cobrado. Então, assim, tanto que os convênios são obrigados a dar cobertura para a acupuntura. Só que o valor que ele repassa para o prestador também é um valorzinho pequenininho. E aí o que dá uma margem para que no particular a pessoa possa fazer a sua cobrança de forma variada, né? Mas aí, Regina, já é um profissional da saúde que tenha essa... Mas a acupuntura é coberta pelo convênio. Isso, mas já tem essa especialização na acupuntura. Agora, o acupunturista, por exemplo, que faça um curso livre, ele não fez faculdade, então ele se formou lá no curso livre. Então ele se formou acupunturista e ele entra no mercado de trabalho. Ele não tem essa tabela, não tem esse órgão de classe, não tem essa... Se ele presta um serviço direto, se ele é um particular, se ele abre lá o consultório dele, uma clínica dele, ele não vai ter esse controle, né, de órgão nenhum. Então, assim, ele vai ficar livre para cobrar, né, o que ele entender, né, ser o correto, né. Então,
Então isso daí você pode ter uma área de um bairro, diversos acupunturistas com essas características, né? E você vê preços discrepantes, né? Agora já esses profissionais, fisioterapeuta, psicólogo, agora, né, outros profissionais que enfermeiro, eles já têm essa noção, né? Já tem esse controle. Rodrigo, para a gente dar um bem-vindo e a gente terminar a nossa conversa, foi muito bacana. Uma coisa assim infelizmente não é ético e completamente desagradável. Então, os acupunturistas, assim, os acupunturistas se tratam, no bom sentido da palavra, tratamento mesmo. O acupunturista que ele não é formado na área de saúde, você não é da área de saúde. Eu, por acaso, sou mecânico. Tá entendendo como é o negócio? Como você não é da área da saúde, meu amigo? É da área entendeu? da Então, saúde. às vezes, no nosso meio, às vezes a gente vê um certo... E vou falar mais, e às vezes no meio do próprio pessoal da área de saúde, quando vem fazer acupuntura, tem muito mais dificuldade de aprender acupuntura, justamente porque vem com um monte de... Exato, é verdade. Eu vi alguns colegas que tiveram essa dificuldade mesmo. Entendeu como é que é o negócio? Não, mas a partir do momento que verdade, comecei a isso estudar acupuntura, é da área de saúde, sim. Ele passou a ser da área de saúde, com certeza. Você viu, Mesmo sendo curso livre, é um profissional da saúde, sim. Ele tem que se sentir dessa forma e tem que se comportar de acordo, né? Exato. Tem que se comportar de acordo, né? Exato. Então não tem essa de, eu não sou, você é sim, tem que se comportar. É profissional da saúde, sim. Tá vendo? Ó, outra coisa, eu ia dar um enfim, mas não vai ter jeito. Eu vou falar outra coisa. Nós estamos falando dessa questão, toda né, de ser ou não ser da área de saúde. Eu sou mecânico de gente, beleza? Então, todo mundo tá comigo? Pô, a questão da área da saúde, né? Fala sério, né, pô? Fala sério, né? Então, o que acontece? Em toda essa... até perdi o... Mas tem um enfim mesmo. Eu falo um negócio legal, mas perdi. Então, todo esse conceito que nós temos, a própria tratativa que nós temos na cultura, deveriam ser muito mais unidos, infelizmente. Nós não somos, né? É uma pena, infelizmente, que isso aí, com toda certeza, ia ajudar o outro para que não acontecesse certos desencontros ou dissabores no dia a dia, na própria prática, né? Na prática, boa prática da cultura no dia a dia, né? A história do trabalhar, né, com todos os códigos sanitários, vigentes do município, né? Mas vai ter um código sanitário ali do município, aquela coisa toda, né? E eu, pelo fato de ter na escola, eu tenho que andar por dentro da regra, né? O pessoal da prefeitura que recolhia lixo, resíduos, né? E também contaminantes, praticamente semanalmente. Então, isso é claro que quando a gente anda, só pegando esse gancho do quando a gente tem que andar dentro da lei, o buraco é um pouco mais embaixo, né, Rodrigo? Porque você está sob fiscalização, né, de entes públicos. Então, você tem uma certa acuidade muito maior, né? Sanções, então é uma coisa que nós temos que tomar cuidado. Pessoal, aqui eu ia dar uma adenda aqui, esqueci, um negócio tão bacana, né? Tudo bem, vamos deixar para a próxima, né? Pessoal, quero agradecer vocês. Regina, muitíssimo obrigado. Cris, não tenho palavras para agradecer. Rodrigão, com certeza você adicionou bastante valor aqui. Uma questão obrigado. Mais direito. Eu vou deixar vocês se despedirem com vocês aí. Só. Minha contribuição foi quase nenhuma. Aprendi com vocês. Não, aprendemos bastante. Não se esqueça que nós vamos estar juntos no curso de sangue. Cris, vamos. Sim, chega lá, pega no voto lá, chega lá e justifica e tem como no curso. Eu não tenho outra data, é essa mesmo. Entendeu? Pessoal, vou deixar para vocês se despedir com amanhã. A Corinthians! Vai deixar vocês se despedirem e depois eu fecho. Apresentar um manto aqui para vocês. Eu agradeço a oportunidade, essa noite gostosa aí com vocês. Agradeço vários pacientes meus, eu vim entrando.
meus pais, família, parentes, amigos. E foi uma festa aí, viu? Foi Legal. fantástico. Valeu a experiência, valeu mesmo. Obrigada por tudo. A gente agradece. Vai lá, Cris. Bom, agradeço a oportunidade, agradeço o bate-papo e deixo um recado para quem está ouvindo aí. Faça acupuntura por amor, claro. Isso. Isso vem também. Vem, é automático. Pensa no paciente como se fosse um irmão, ser um pai, uma mãe ali na sua frente. Não trate como uma coisa. Tá? E em busca de boas especializações, sempre em busca de bons mestres, tá? Porque um professor é diferente de um mestre, aquele que é uma referência para você, não apenas em termos de estudo, mas de moral de pessoa, tá? E gente doente é o que mais tem, gente precisando é o que mais tem para todo mundo. Então vamos nos unir e principalmente estudar mais. Um abraço. Vai lá, Digão. Isso aí, eu agradeço muito, professor, pelo convite, porque assim, quando o senhor me convidou, eu falei, pô, mas Tung é tão recente para mim, né, tô estudando há pouco tempo, mas, né, como o tema aí era bastante pertinente aí, eu achei bastante legal aí esse convite, né, e agradeço muito aí pelas aulas, por todo o aprendizado aí, está sendo bastante importante, né, para essa carreira também, né, que eu levo em paralelo, né, com a advocacia. Eu amo também, aprendi a amar muito a acupuntura e a maior satisfação, o maior pagamento é ver o paciente bem, ele saindo melhor do que quando ele entrou. Na verdade, como a própria Cris falou, para mim dar o meu a acupuntura, principalmente assim, eu devo a acupuntura praticamente. Devo muito para a acupuntura. Vou falar se antes, agora, eu devo muito para a acupuntura. Né? Tanto é que a acupuntura que eu conheci o próprio Brasil, estou indo para o Recife essa semana de novo. Então o que acontece? Isso para mim é um grande aprendizado, porque trabalhar com gente, né, Regina? E o cliente fala no interior, mexer com gente, né, minha mãe fala, mexer com gente, é um negócio que é um aprendizado cotidiano diário. Né? Diário. Então, diário. No momento a gente, na verdade, se especializa, fala, tratar melhor. Se especializa para oferecer melhor. Se especializa para que pessoas sejam tocadas e tenham suas vidas transformadas para transformar as vidas de outras pessoas. Então é isso o motivo. Se não fosse isso, também teria pegado, como diz outro, né, Rodrigo? Vamos virar um grande. O que é apaixonante é que não tem fim mesmo. Você sempre vai aprender coisa nova. É estudo para sempre. Exatamente. Todo dia é um aprendizado novo. Então, pessoal, meu muitíssimo obrigado. Parabéns para todos que estiveram e estão conosco. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos vocês. Nos vemos em São Paulo. Obrigado a todos aí. No outro final de semana em Recife, no outro em Santo André e no outro curso de avançado de sangue em São Paulo. No final de semana da eleição. Galera, justifica lá que o curso termina meio-dia, beleza? O curso termina meio-dia. Tá certo. Vai, Corinthians. Deus abençoe Muito vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo aí que participou. Tamo junto. Um abraço. Outro. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém. E vai, Corinthians!